Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o Central de Dicas, trazendo um especial de dicas de professor para ajudar na preparação daqueles que vão participar do concurso de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como você já sabe, nesse especial, os futuros candidatos a investigador da Polícia Civil podem obter muitas dicas, bizus e orientações de professores das disciplinas que serão cobradas na prova do concurso. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina de Direito Constitucional. E quem dará as dicas para que os futuros candidatos possam arrebentar na prova dessa disciplina é o professor Luiz Santos. O Luiz Santos já esteve aqui no Central de Dicas orientando os estudos dos futuros candidatos sobre a disciplina de Direito Administrativo. Agora ele volta para falar sobre Direito Constitucional, outra especialidade do professor. Seja muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado por voltar aqui ao Central de Dicas e compartilhar os seus conhecimentos com os nossos internautas, com os nossos alunos e futuros alunos. Valeu, Luiz. É isso aí. Nós estamos aí para prestar alguma colaboração, tá certo? Deixar as pessoas mais por dentro aí, como são as provas, né? As vagas, como a polícia corrige as provas, né? O caráter objetivo aí da primeira prova, os assuntos mais importantes. Estou aí para ajudar. Perfeito, mas é isso aí. Vamos sim, vamos falar aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre a disciplina de Direito Constitucional, que é uma disciplina que cai em tudo quanto é concurso público, né? E, mestre, eu vou iniciar mais ou menos pela mesma pergunta que eu fiz, né, quando a gente falou sobre direito administrativo. Porque quando eu fui analisar um programa de direito administrativo, né, eu falei com você, caramba, o programa parece ser relativamente curto, né, se comparado a outros editais. E o direito constitucional parece ainda ser mais curto. Não sei se eu estou enganado, né? Assim, mas se comparando a outros concursos, você vê que realmente é um conteúdo bastante enxuto, né? No concurso de 2018 foram cobrados artigos 1º ao 16, 37, 39, 41 e 144 da Constituição Federal, né? É isso mesmo, é um conteúdo relativamente enxuto, tranquilo, é um conteúdo tranquilo para o candidato, caso esse programa seja mantido. Você, inclusive, acredita que esse conteúdo vai ser mantido? Pois é, então, pessoal, é isso aí. Veja, em direito constitucional, o concurso da polícia é uma prova também bem tranquila, considerado também aí mediano. Não tem aqueles aspectos doutrinários, né, que acontecem no concurso de delegado de polícia, por exemplo. Você tem, né, conceitos de constitucionalismo, você tem controle de constitucionalidade, você tem uma série de assuntos que são de natureza constitucional muito intensa, mas que você não vai enxergar isso aqui, né? No concurso de investigador de polícia, o edital é claro. Artigo 1º ao 16, 37 a 41 e o 144. Então, são esses artigos. Eu não acredito que nós teremos mudanças também, porque, veja, dentro desses artigos todos está o artigo 5º, tá certo? Que apresenta o rol de direitos e garantias fundamentais. Lógico, o policial tem que conhecer esse dispositivo, eu diria que todo cidadão, inclusive, policial tem que conhecer esse dispositivo. E o artigo 144 da Carta Magna apresenta o rol, né, das polícias no âmbito da União, dos estados e Distrito Federal e territórios, quando houver, e ainda traz ali regras de competência, de aptidão para cada uma das polícias, inclusive para a Guarda Municipal. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a Guarda aí, ela está envolvida também nessa parte de direito constitucional. Eu, particularmente, não acredito em mudanças também nessa parte de novo edital, não. Perfeito, mas me diz uma coisa, qual é a melhor forma de estudar direito constitucional, sobretudo para quem está dando os primeiros passos nesse mundo dos concursos públicos, né, e vai fazer o concurso da Polícia Civil? Pois bem, olha, nesse diapasão, nessa esteira de estudo do concurso de investigador, eu acho legal trabalhar com mapa mental. Porque, veja só, você pegar os assuntos da Constituição e tentar decorar, não vai ser uma tarefa muito fácil, tá certo? E alguns nem vão conseguir, porque tem pessoas que têm muita dificuldade para decorar. Agora, o método mnemônico, tá certo? Que engloba o estudo por meio de mapa mental, pode ser uma saída, tá certo? Você mesmo pode elaborar
o seu mapa mental após as suas leituras, tá certo? Ou você pode buscar isso por meio dos professores, tá? Uma gama boa aí de professores utilizam desse expediente. O mapa mental, ele não é muito valoroso nas provas de certo ou errado, porque como é prova interpretativa de texto, pessoal, ai, complicado você usar o mapa mental lá, você pode não conseguir pontuar. Agora, nas provas de múltipla escolha, e aí estamos aqui considerando que a VUNESP vai ser a banca, tá certo? Nas provas de múltipla escolha, o mapa mental ajuda, ele sempre dá uma mão. E o que a gente verifica aí, nesses anos todos que a gente está trabalhando, estou mais de 20 anos, é que a maioria esmagadora dos candidatos já aprovados no concurso usaram o mapa mental em direito constitucional, em direito penal. Quer dizer, você tem algumas matérias que o mapa mental favorece. E o direito constitucional está nesse ritmo aí. Vale a pena fazer o mapa mental, o método mnemônico, aquele método de espremer um pouquinho aí as frases e guardar com mais facilidade. Perfeito, mestre. Acho legal. E você imagina que a prova vai trazer quantas questões de direito constitucional? Porque, assim, no último concurso, a prova teve 100 questões, 30 de direito, né, na qual estava incluída em constitucional, administrativo, direitos humanos, penal, processo penal e leis penais. O senhor lembra quantas questões foram cobradas na época? Acha que vai manter? Quantas foram? O senhor lembra, mestre? Está também lá em torno de 5 a 6 questões. Tá certo? Eu particularmente acho que deve virar em torno disso daí também, né? O aluno deve se preparar para responder isso. Em torno de 5 a 6 questões. O direito constitucional é uma matéria mais fácil que o direito administrativo. Especialmente porque o administrativo, quando vem legislação, muito bem, mas quando vem a parte teórica, né, não é tão simples, é mais pesado, é mais denso. O constitucional é mais tranquilo, tá certo? É que, assim, é um conteúdo, de certa forma, extenso, porque você fala, mas é o artigo 1º ao 16 e tal. Só que o artigo 5º tem 78 incisos. Então, assim, eu acho ele um artigo, digamos assim, nuclear para o concurso da polícia, e acho que, além de fazer o mapa mental, é importante a pessoa pautar-se por muitas questões, tá certo? Não desconfie, tenha certeza, o artigo 5º vai cair. Cai em qualquer concurso, né? É basilar isso, né, mestre? E me diz uma coisa, mestre, o perfil da prova da FCC em Direito Constitucional é letra fria da lei? É basicamente isso? Você fala da VUNESP, né? Que é Desculpa, da VUNESP. Isso. Então, veja, o que nós verificamos aí pelas provas anteriores, Luiz, é que uma parte é letra fria e outra parte é interpretação de texto. Então, nós tivemos uma prova da VUNESP, por exemplo, que eles narravam que um assaltante foragido, né, escondeu-se na casa de um amigo, e vai contando história. Né? Os policiais invadiram a casa para prendê-lo após 6 meses que ele estava lá e não puderam fazê-lo, porque não estava mais em flagrante delito, pois vieram durante a noite, já com ordem do juiz, para prender lá o infeliz. E a questão é, à noite não se cumpre mandado judicial, mandamento constitucional, quer dizer, o candidato tinha que ter a noção do artigo 5º, inciso 11 da Carta Magna, né, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, para ele poder responder uma questão, quer dizer, tinha que saber interpretar o texto e aplicar o conhecimento. Então, nem toda prova da VUNESP é a letra fria, ainda que nós tenhamos aí no edital artigos da Constituição para estudar, mas a VUNESP quer que o candidato, ao fazer a leitura, tenha essa capacidade de aplicar a um caso concreto, sobretudo quando é prova de nível superior, né? Como é o caso do investigador aqui em São Paulo, nível superior. Mas doutrinas, jurisprudências, cobram... Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, jurisprudência, só a do Supremo. Só a do Supremo, né? Súmulas vinculantes, certo?
pertinentes ao assunto que está no edital, né, que são esses artigos que você já bem falou. Só do Supremo. STJ não precisa se preocupar, entendeu? Não precisa. Só do STF, sobretudo as súmulas vinculantes. Agora, a questão doutrinária, né? Se eu falar para você assim, não precisa se preocupar, eu não vou dizer isso. A prova é de nível superior e pode cair, sim, visão doutrinária, mas não cair as divergências, os choques, quer dizer, aquelas situações em que a doutrina entra em rota de colisão, entra em choque. Particularmente, acho que o investigador não deve se preocupar com isso, porque, veja, como não é um concurso que exige formação acadêmica em direito, as pessoas não têm que saber essas diversas correntes doutrinárias. Agora, como nós falávamos aqui sobre o artigo 5º, inciso 11, da casa, né, sendo lá o asilo, né, o santuário do indivíduo. Quer dizer, quando você olha uma questão em prova sobre isso, né, a prova pode dizer que o policial adentrou a casa da pessoa com um mandado durante a noite, né? A pessoa fala assim, mas o que é a noite? Né? É do crepúsculo, a chegada, como é que funciona isso? Quer dizer, a doutrina que vai dizer que tem que ter nascer e pôr do sol, tá certo? Nesse intervalo é que se pode dizer que estamos de dia, do nascer ao pôr do sol, quer dizer, essa é a doutrina que traça, né? Agora, assim, os cursinhos, tá certo? Com professores que não são fraldinha, estão aí muitos anos na estrada, eles vão dizer tudo isso aí ao futuro policial. Os que, eventualmente, por qualquer motivo, estão tentando se virar, estudar sozinho, eles terão que pegar um livro. E aí eu recomendo o livro do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva é emérito professor aqui na Faculdade de Direito da São Francisco, na Sanfran, né, da USP, aqui paulista. Sou humilde, maravilhosa, inteligentíssima, um trabalho muito bom. E aí, o que o candidato tem que fazer? Pegar o livro do José Afonso, certo? Aqueles capítulos que caem na prova, e malhar em cima do livro. Se está fazendo o cursinho, aí o professor se encarrega de pegar pela mão e levar. Mestre, você já falou aí que o artigo 5º da Constituição é questão certa na prova. O senhor imagina aí pelo menos quantas questões? Uma só? Duas? Pois é, veja, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que se discute muito as liberdades, né, o rol dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu estou aí apostando que pode vir duas questões do artigo 5º. Quais os assuntos do artigo 5º que o senhor considera assim, mais quentes? Então, veja, por exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento, tá certo? A proibição da censura. Ou seja, esses temas que vocês sabem polarizam o Brasil para um lado ou para o outro, com as divergências de natureza ideológica, elas podem gerar uma questão de prova. Mas o que eu recomendo aos meus alunos, você que está assistindo o meu vídeo? Se apegar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porque o que o Supremo tem batido e rebatido e tem frisado? Que não existe direito absoluto, tá certo? Então, do ponto de vista constitucional, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por exemplo, essa proibição do anonimato é um limite ao direito individual. Tá, ela é um limite o quê, professor? É um limite constitucional. Ok? Porque está na própria Constituição, e assim você vai ver os limites dos direitos e garantias o tempo todo. Né? Quando você olha lá, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém pode penetrar lá sem consentimento do morador, salvo, tem a exceção. Você pega lá e vai caminhando. Você vai ver toda hora tem um exceto, todavia, porém. Então, esse é o limite que está no próprio texto magno. Acho que é bem provável que a VUNESP explore esses limites dos direitos fundamentais, que estão no próprio texto constitucional, se a prova abordar. Agora, nada impede que o Supremo Tribunal Federal faça interpretação conforme, tá certo? O Supremo, ele tem essa prerrogativa, esse privilégio
de dar a última palavra nos assuntos de direito constitucional. Então, se vier na prova uma questão envolvendo o Supremo, entendimento do Supremo, o Supremo sustenta que não existe direito que seja absoluto. E é bom que vocês estejam plugados nessa inteligência. Se vier a questão de acordo com o Supremo. Se não citar o Supremo, citar somente a Constituição, aí vocês se lembrem que não há direito absoluto, porque o próprio, quando houver algum limite ao direito fundamental, ele deve estar na própria Constituição, conforme eu tentei aí já demonstrar rapidinho para vocês. Você imagina, você tinha dito que devem cair aí de 5 a 6 questões de direito constitucional. É lógico que é impossível a gente adivinhar quais são essas 5 ou 6 questões, mas o senhor já está imaginando aí que 2 questões sejam do artigo 5º. Então, faltariam aí 3 a 4 assuntos, né, que a prova deverá abordar ainda. Quais são esses assuntos aí que o senhor acredita que tem mais chances de compor esse rol aí de mais 4 perguntas, de até 4 perguntas aí de direito constitucional? O senhor consegue fazer essa aposta aí para a gente? Luiz, eu estou apostando no artigo 144 da Carta Magna. Eu acho que dali pode sair pelo menos 2 questões. Porque, veja, primeiro você imagina que o capítulo da segurança pública conta com o caput e depois das emendas constitucionais tem 10 parágrafos. Então, você tem incisos para listar os órgãos policiais e você tem os parágrafos para ditar a linha de atuação e competência dos órgãos. Né? Eu até dizia no início aqui desse nosso vídeo que eu quero falar um pouco da Guarda Municipal, né? Que está já desde o parágrafo 8º do 144. Então, eu acho que uma pergunta ou até 2 deve sair aí desse artigo 144, seja para o candidato decorar os órgãos policiais, com especial atenção à polícia penal. Porque, como a polícia penal adentrou ao sistema por meio de emenda constitucional em 2019, há uma chance, tá certo? Há uma chance grande de cair alguma questão envolvendo a atuação da polícia penal, que antigamente nós sabíamos que a Secretaria da Administração Penitenciária tinha atuação dentro dos presídios, e desde de 2019 a emenda constitucional veio e diz, não, agora eles são policiais e exercem, lógico, os poderes inerentes à atividade da polícia, prende em flagrante, autua, faz todo o trabalho, que antigamente tinha que chamar a polícia. Não precisa mais. Eles fazem todo o trabalho. Então, eu acho importante que saibam e se lembrem a gente fazer um esforço homérico para decorar algumas coisas. Então, um dos assuntos que eu acho que tem que decorar são esses órgãos que fazem parte aí da segurança pública. Lembrar que o objetivo da polícia é exatamente salvaguardar aí a incolumidade física das pessoas e do patrimônio também das pessoas. Mas ser policial é isso, é gostar de gente, tá certo? É amar o próximo antes de qualquer coisa, que se quer é isso mesmo, uma polícia humanizada, tá certo? Uma polícia que respeita as pessoas e, evidentemente, para isso eu preciso demonstrar, inclusive em eventual exame psicológico, que eu gosto de pessoa, tá certo? Que eu vou cuidar delas. Isso é o núcleo do artigo 144, tá certo? Zelar pela incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, eu acho que deve vir uma questão sobre isso. A questão que envolve a chamada guarda municipal, eu acho importante que os candidatos saibam que tem muita fofoca pairando aí no mundo acadêmico dos concursos, né? Que a guarda municipal agora é polícia, desde 2014 teve uma emenda constitucional que agora a guarda é polícia. Não é. Para ser polícia tem que estar no rol dos órgãos policiais e a guarda não está. O que a guarda tem, então, professor, que deu todo esse bafafá aí sobre a guarda agora é polícia, agora a guarda municipal é polícia? Veja, o que aconteceu nos parágrafos que foram acrescidos por emenda em 2014 foi que a guarda ela vai atuar com poder de polícia, pessoal. O sistema viário, tá certo? A segurança urbana, o sistema viário passa agora a contar não somente
com as polícias que já tinham, mas também com a atuação de fiscalização, tanto da Companhia de Engenharia de Tráfego, como também da própria Guarda. Então, tá. Isso quer dizer, então, que a Guarda Municipal ela pode autuar alguém aí que passou no farol vermelho, que não está respeitando a legislação de trânsito. A partir da emenda constitucional, eles podem, porque eles têm o poder de polícia, que é marcado por fiscalizar, por proibir, coibir, reprimir, tá certo? Limitar os direitos e garantias individuais em prol do interesse coletivo ou a conveniência do Estado. Então, a Guarda está também imbuída do poder de polícia, mas jamais chame a Guarda de polícia, porque uma coisa é ser polícia, tem que estar na listinha do 144, que vocês façam um esforço homérico para decorar. O que não tiver ali não é polícia, o que não quer dizer que não pode ter poder de fiscalização, que é uma das características do poder de polícia. Mais algum assunto aí que o senhor acha que tem aí grande chance de cair na prova? Tem o derradeiro aí, né, onde eu acho que deve sair também uma questão, podendo sair até duas, mas, enfim, eu estou apostando aí que a questão constitucional deve vir com umas 5 questões, né, no máximo 6, mas estou mais frisando 5. Eu acho que deve sair uma questão da nacionalidade, tá certo? Vocês decorarem, fazer também um esforço homérico para decorar, tá certo? Quais são aqueles cargos privativos dos brasileiros natos, certo? Os brasileiros natos estão colocados no artigo 12, né? Parágrafo 3º, tem uma listinha de cargos que são próprias dos natos. Acho difícil a questão não sair daí. Então, decore, por favor, presidente da República, vice-presidente da República, os diplomatas, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado de Defesa. Procure se recordar também que é impossível ser presidente da Câmara ou presidir o Senado se não for também brasileiro nato. Então, tenta decorar essa parte, pessoal, porque é meramente decoreba. Tá, professor, mas não pode cair uma questão lá do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, os princípios da ADM? Eu até acho que pode, gente. Até acho que pode. É possível cruzar isso com o direito administrativo também, gerar uma questão lá no direito administrativo, mas eu, particularmente, pela minha experiência, eu acho que vocês têm que pautar os estudos de vocês no 5º, no 12 e lá no 144, e procurar se lembrar que o artigo 5º traz direitos e garantias fundamentais e também traz os limites desses direitos e garantias fundamentais. Mestre, a gente já falou aqui, né, que o senhor mesmo comentou que tem uma legislação de 2014 que mudou ali, né, o rol dos órgãos da área de segurança, né? A gente tem percebido aí que tem ocorrido muitas PECs, né, no Congresso. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor já falou aqui da importância de estudar por meio de questões de provas, sobretudo aqui no caso da VUNESP, porque a VUNESP assim, está praticamente confirmada que vai ser organizadora, embora ainda não tenha nada oficialmente escrito que vai ser a VUNESP. Mas ao estudar por meio de provas da VUNESP, é importante fazer um corte temporal a partir de que ano, questões de que ano que os candidatos têm que pegar para estudar? Muito bom, muito boa pergunta. Veja, eu acredito, pessoal, que as últimas 3 provas seriam, assim, né, cruciais no estudo. Às vezes, se você considerar aí esse momento pandêmico, ele atrasou um pouco os concursos, represou, né? Então, assim, eu acho que quem estiver estudando aí a partir de 2013 está fazendo um bom negócio, tá? A partir de 2013 está fazendo um bom negócio, isso levando em conta a pandemia. Agora, o que acontece? As emendas constitucionais, elas alteram o texto da Constituição. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que passaram pelaquela ritualística, aprovação 3/5 do Congresso, em 2 turnos em cada uma das casas, também tem o condão de provocar alteração na Constituição. Não no texto, mas na interpretação. Então, assim, o bloco de constitucionalidade, que nós chamamos de
Constituição, emendas, mais esses tratados e convenções internacionais de direitos humanos, eu acho que eles devem compor aí, digamos assim, a mesma pauta de estudo, só que tem uma notícia boa, né? Quando você começa a fazer esse estudo, né, da Constituição, as emendas já estão lá no texto, porque você pega lá atualizado pelo o site do Planalto, vem atualizado bonitinho, né? Ou senão você está fazendo um cursinho, o seu cursinho é responsável, ele tratou de produzir uma apostila atualizada para você também, nesse sentido. E quanto aos tratados e convenções internacionais, a par do parágrafo 3º do artigo 5º, que dá esse conceito de tratado de direitos humanos que eu citei agorinha, nós temos basicamente a Convenção de Marrakech e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já ingressou no rol do patamar de emendas também. Então, eu acho que só dê uma olhadinha quando você estiver fazendo questões, se teve alguma questão que sofreu alteração por emendas, para você não correr o risco de repente, responder uma questão achando que está certo e houve uma alteração, não é mais assim, né? Então, eu acho legal que o candidato, uma hora, senta lá com o seu notebook, seu tablet, o que for, pegue o edital, veja os artigos que englobam, no caso de vocês, basicamente, o 1º ao 16, 37 ao 41 e o 144. O 144 passou por reforma em 2019, incluindo a Polícia Penal, tá certo? Então, já estou dando a dica aí para você saber que houve uma alteração do 144, tem que estar lá a Polícia Penal no rol das polícias. E o 3716, que traz aqueles cargos que podem ser acumuláveis de maneira remunerada, também passou por alteração, por emenda em 2019, a emenda 101, que disse que o militar pode ser professor também, além de ser militar, né? Então, esse cuidado, eu acho legal ter, sim, quando você faz questões, digamos assim, já com, né, um RG mais baixo, ainda um pouco mais velho. Tá certo? Você comentou que o ideal é que os candidatos peguem aí as 3 últimas provas da Polícia Civil, né, de 2013 para cá. Mas, por exemplo, assim, a VUNESP, para realizar a prova para vários outros órgãos. Por exemplo, para o TJ, né, para várias prefeituras. Vale a pena fazer as questões de direito constitucional desses órgãos, desde que sejam provas da VUNESP? Eu recomendo, eu tenho feito com os meus alunos, tá? Especialmente direito constitucional. Direito ADM também, como eu disse, tem legislação dentro do concurso investigador que é comum nos demais cargos. Então, também vale a pena, tomando essa cautela de ver se a lei cai na prova ou não. O constitucional, ainda a situação é ainda melhor, porque o que acontece? A interpretação de texto, né? Uma interpretação de texto, você pode ter, sim, uma queda de poder de análise quando o concurso é de nível médio ou quando é nível superior, como é o caso do investigador. Mas letra fria da Constituição não vai ter problema nenhum. Você vai acabar se deparando com a letra fria da Constituição nessas questões que são feitas aí aos montes por prefeituras, pelo próprio Estado, em outros cargos que não o da polícia. E eu, particularmente, julgo positivo, não vejo nenhum problema, desde que ele não perca o foco, tá certo? Eu acho que é positivo, eu autorizo. Perfeito, mestre. Muito obrigado pela sua participação, já aqui de antemão, né? Certamente aí futuramente vamos fazer outras entrevistas com o senhor para outros concursos, mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que sonham em ingressar na Polícia Civil, que estão se preparando para esse concurso, que querem efetivamente, né, conquistar uma vaga de investigador da Polícia Civil. Quais são as suas dicas finais, as suas orientações finais para esses candidatos? Pois é, Luiz, eu acho que todo mundo que vai prestar a prova em concurso, o básico, edital na mão. Tem que ter o edital, independente de fazer cursinho, não fazer cursinho. Você tem que ter edital na mão, porque o guia do concurseiro chama-se edital. Segundo ponto, se organizar. Né? As matérias já vistas, deixa marcado, deixa ticado o que você já viu, certo? Levantou dúvida, anota a dúvida, porque daqui 10 minutos você não lembra mais da dúvida. Está com dúvida? Anota a dúvida. Então, sempre tem que ter na mão edital e organização.
Se você tiver essas duas coisas, você vai precisar do que agora? Um professor bom, tá te ajudando para você caminhar. E quem não tem aí essa condição de ter um professor, não está no cursinho, não está nada, o esforço vai ter que ser muito maior. Vai ter que se desdobrar, em alguns casos, pegar a doutrina. Aqui eu sempre digo, no direito constitucional, doutrina para a polícia é José Afonso da Silva. Direito administrativo, doutrina para a polícia, que fique muito claro, outros concursos não, para a polícia, Eli Lopes Meireles. O livro do Eli está atualizado pela filha dele, a Celidônio. O Eli já desapareceu, já é falecido desde 90, mas a filha dele atualiza os livros dele. Você tem lá a edição 2021. Não tem problema nenhum. Então, a polícia, direito ADM, é Eli, certo? Constitucional é o José Afonso da Silva. Então, quem está tentando se virar sozinho, ou mesmo que não está com o professor, mas está com dificuldade, não está conseguindo atingir aqueles 90 pontos, né, que eu acho importante, antes da prova, conseguir bater os 90 pontos. Não conseguiu ainda, né? Pega esses livros aí e malha em cima. Né? Sempre com a inteligência que você tem que ter do começo do seu estudo até a posse, tá certo? Deus quiser de chegar, você tem que ter humildade, tá certo? Você não foi bem, não foi bem, tenta melhorar, busca ajuda, pergunta ao seu professor, manda e-mail, né? Se mova, porque exatamente aquilo que você tem dificuldade, que você não conseguiu, a lei de Murphy, aí vem aquilo na prova. Então, Deus nos livre. Está com dúvida? Questione, tá certo? Melhor coisa. Ótimo, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, né? E mais uma vez agradeço a todos que estão acompanhando o Central de Dicas. Lembro a vocês que todos os episódios desse especial podem ser vistos lá no canal da Central de Concursos no YouTube. Por isso, não deixe de se inscrever em nosso canal para que você seja notificado toda vez que um novo vídeo for ao ar. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele like esperto ali, porque isso vai fazer com que o vídeo chegue a muito mais pessoas. Muito obrigado a todos. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.